Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todo mundo. Quero me apresentar. Meu nome é Luiz Cláudio Cunha. Eu sou secretário de Comunicação do CNJ e eu queria agradecer muito a presença de vocês para a apresentação, logo mais, do Justiça e Números 2017, que é o levantamento mais abrangente e, portanto, o mais acessado sobre o perfil do judiciário brasileiro. Esse documento vai ser apresentado oficialmente pela ministra Carmen Lúcia, agora a partir das 14 horas, quando ela abrir os trabalhos da reunião preparatória. Para facilitar a vida de vocês, a gente antecipou um pouco esse encontro com a imprensa para responder algumas questões técnicas que, eventualmente, vocês tenham, porque, para não ficar limitado ao Justiça e Números, que tem 190 páginas, a gente fez um press kit de 20 páginas com as questões, os highlights, as manchetes e os destaques mais importantes do ponto de vista jornalístico para facilitar a edição de vocês. Apesar disso, sempre haverá dúvidas e, portanto, nós vamos aqui preencher essas questões eventualmente levantadas por vocês, com a ajuda da diretora técnica do Departamento de Pesquisas Judiciais, o DPJ do CNJ, que é a Gabriela Soares. Por favor, Gabriela. Junto com o Igor Stemler, que é pesquisador, e eles vão ficar à disposição de vocês para as primeiras dúvidas e perguntas que vocês tiverem a respeito do documento. Esse documento está embargado até às 15 horas, justamente para permitir que a ministra apresente primeiro lá, para os juízes do Brasil inteiro, e depois ela está liberada para todas as plataformas digitais e para vocês divulgarem da maneira que acharem melhor. Então, por enquanto, para facilitar a vida da imprensa e a gente antecipar algumas coisas, respeitando esse embargo das 15 horas, eu vou passar a palavra para a Gabi, que vai falar alguma coisa inicialmente e vai ficar à disposição de vocês. Muito obrigado. Boa tarde. O relatório Justiça e Números é um relatório que o CNJ faz anualmente, desde sua criação. A primeira edição foi feita com os dados de 2014, né, no primeiro ano de funcionamento do CNJ. E, desde então, ele é um anuário que ele vem sendo continuamente realizado, nunca deixou de ser feito, e esse ano a gente já está na sua 13ª edição. O relatório ele consolida dados de 90 tribunais brasileiros e traz para a sociedade informações sobre as despesas, quantos, né, recursos humanos, quantos magistrados, servidores, número de processos, a taxa de congestionamento, quantos processos não estão sendo julgados, quantos foram julgados, etc. Esse ano, também, pela primeira vez, por determinação da ministra Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal, como não é um órgão que está sujeito ao controle administrativo e financeiro do CNJ, né, por ser a Corte Suprema, não integrava o relatório Justiça e Números, e, esse ano, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal ganhou um relatório à parte, né? E a publicação foi feita em 30 de junho, mas hoje o exemplar do Supremo em Ação também está disponível para todos que queiram pegar ali na entrada do evento. As principais novidades, mudanças desse ano em relação aos anos anteriores, é que o relatório ele ficou um pouco mais leve, digamos assim. No ano passado, ele trazia mais de 500 páginas, esse ano ele vem em menos de 200, sem perder a informação, com uma comparação mais simples entre todos os tribunais. Numa única página é possível comparar todas as 90 cortes brasileiras, né? E ele também traz algumas visualizações novas. Por exemplo, a recorribilidade ela vem em um fluxo como uma rota, uma rota de um mapa, né, mostrando todos os caminhos que a justiça pode perseguir, pode seguir, quando você entra num processo no primeiro grau, até onde você pode chegar, qual é a rota que esse processo pode seguir em caso de recurso até chegar ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se for uma questão constitucional. Também tem um timeline para a parte de tempo, então o tempo médio do processo é demonstrado, né, numa visualização de timeline, e os assuntos também são visualizados de uma forma de rede, também permitindo uma leitura mais detalhada dos principais demandas, né, as principais ações que ingressam no judiciário. E por último, também, daqui a pouco a ministra vai lançar um aplicativo também para o cidadão, Justiça Aqui, que permite também a localização das varas nas capitais brasileiras.
Agora, eu e o Igor aqui, a gente fica à disposição para dúvidas, né, que os senhores eventualmente tenham. Tá. Esse índice ele é um pouco alto, até porque ele inclui não somente o que se paga ao magistrado, mas inclui encargos, né, INSS, é tudo que é o gasto do judiciário com o magistrado, e não o salário do magistrado. Então, por isso que ele supera. Então, está incluído, por exemplo, passagem. Ele não necessariamente ele não embolsou esse valor da passagem, ele viajou a serviço e houve um gasto para que ele fizesse essa viagem a serviço. Então, todas essas questões são embutidas, diárias e passagens, encargos sociais, dos magistrados inativos também, inativos e pensionistas, inclusive. Exatamente. A questão da execução, né, onde a gente vê que é o maior entrave, porque é onde a maior taxa de congestionamento, ou seja, índice de processos que ficam parados sem solução, e o maior tempo médio também de tramitação. A execução seria o quê, né? O juiz ele faz o julgamento da sentença, e isso, pelos índices que a gente apresenta no relatório, até ocorre de forma relativamente rápida, em cerca de 1 ano. Mas depois que a sentença é realizada, a decisão é tomada, por exemplo, para fazer um devedor pagar sua dívida, essa parte é a parte que mais demora na justiça. Às vezes você não localiza o devedor, e aí existem inúmeras razões para que isso não aconteça. Mas é onde a gente identifica a maior morosidade, e em especial também nas execuções fiscais, né, que são as dívidas, né, e aí também é um entrave do judiciário nessa fase. Oi. Ainda sobre essa questão do cálculo dos 47 mil por magistrado. Como inclui pensão e inativos, só para eu entender como é que foi feito o cálculo, somou todo esse tipo de gasto e dividiu pelo número de magistrados que estão na ativa trabalhando, é isso? Não, assim, a gente divide tanto pelo número de magistrados ativos quanto inativos. Então, é sobre tudo. E os pensionistas também entraram como... Não. No cálculo, não, né? Não, no caso, assim, a despesa foi paga para aquele magistrado, no caso, que está inativo, a gente foi contabilizado aquela despesa toda para um magistrado só, no caso, né, no cálculo. E eu li o relatório, mas não localizei aqui. Vocês teriam um número de juízes, magistrados inativos e também qual seria o total gasto com remuneração de magistrados? Nós temos, assim, no relatório, eu acho que não tem, mas sempre que o CNJ publica o relatório de Justiça em Números, é colocado no site a base de dados completa do relatório. Lá você consegue encontrar o número de magistrados inativos, todos os dados agregados por tribunal, por ano, por toda a informação desagregada. Vocês chegaram a fazer algum comparativo com a série histórica, mostrando os principais pontos, enfim, que evoluíram aí ao longo da pesquisa? Sobre essa questão da despesa em específico? Não, com relação ao número de processos, ao número de baixa de processos, número de julgamentos por juiz. Dá para a gente ter um panorama de 8 anos atrás, enfim. Começou 8 anos atrás, né, a pesquisa? A pesquisa ela começou em 2004, mas em 2009 houve uma revisão dos conceitos dos indicadores. Então, por isso que o relatório ele traz a série histórica de 2009 a 2016. Ela não retroage até 2004, por uma questão metodológica. E sim, todo relatório ele traz a série histórica dos indicadores acompanhado
do valor de cada tribunal e do Poder Judiciário como um todo. Então, quase todos os indicadores são analisados com essa perspectiva histórica da evolução, do aumento, decréscimo. Quais foram os destaques que vocês perceberam aí, analisando a série histórica? Olha, uma questão importante é a questão dos casos pendentes, né, do acervo processual, que é um valor que sobe a cada ano. Então, a cada ano a gente vê uma justiça com um maior número de processos. Esse ano chegou a quase 80 milhões, um número bastante considerável. E a questão da execução, né, que a gente também identifica que é onde é mais difícil diminuir a taxa de questionamento, é mais difícil diminuir o tempo de tramitação, mas, por outro lado, comparando o tempo médio de tramitação desse ano com o do ano passado, o tempo médio na fase de execução, que é onde está o maior gargalo, ele diminuiu em 1 ano e meio, quase, 1 ano e 5 meses. Então, mostra que o Judiciário está tentando resolver esses casos, principalmente os mais antigos e provavelmente mais difíceis, tentou, pelo menos nesse último ano, diminuir um pouco o tempo de tramitação dos processos, né? Julgando os casos mais antigos, priorizando os casos mais antigos. Outra questão também que todo ano aparece também como ponto positivo é a questão dos processos eletrônicos, né? O índice cresce a cada ano. Em 2016, 70% dos processos que entraram já eram eletrônicos. Só 30% dos processos que ingressaram na Justiça foram em papel, foram em forma física, né? Então, essa questão da informatização também tem trazido bons resultados e cresce a cada ano. Algum outro destaque? A gente pode dizer também que a morosidade na Justiça está diretamente ligada ao número de recursos? Não necessariamente. Se você olhar o número de processos no primeiro grau que sofrem recurso para o segundo grau, o índice é bastante baixo, na realidade. Alguns processos, sim, sobem, mas não é a maioria, não é essa questão a questão crucial. O índice de recorribilidade, você tem aí, Gustavo? Na página... Eu vou localizar aqui a página onde está o índice de recorribilidade, só um minutinho. Os processos que sofrem recursos são os que mais congestionam os tribunais superiores. Tá? Representam 80% a 90% dos processos que ingressam nos tribunais superiores. Mas não são todos que sobem, são poucos os que sobem. Só localizar a página que esse dado está. Oi? Ah, tá. Ah, no Press tem, verdade. Mas acho que lá não tem índice. Enquanto isso, o grande problema do judiciário hoje continua sendo a execução fiscal, porque hoje a taxa de questionamento é de 73%, e só a execução fiscal, a taxa de questionamento dela é de 91%. Então, ela impacta bastante nesse todo, porque os processos de execução fiscal, eles representam 35% do acervo. Sim. A cada 3 processos que ingressam, que estão pendentes hoje na Justiça, um é a execução fiscal. O índice de recorribilidade... A taxa de questionamento da execução fiscal é 91%. E ele representa 38% do total do acervo. Apenas 11% das decisões de primeiro grau sofreram recurso e foram ao segundo grau. Então, não é um volume tão alto assim. Agora, do segundo grau para os tribunais superiores, o índice é um pouco maior, 29% dos processos que foram decididos no segundo grau e subiram ou para o STJ, ou para o TST, ou o TSE, ou o STM. Quer dizer, STM, na verdade, ele vem direto do primeiro grau. Chama a atenção que 49% das ações do STJ são de foro privilegiado? Na verdade, não é que 49% das ações são de foro.
Dentre os processos novos da área criminal que entraram no Supremo, no STJ, 49% eram de foro. Eram processos que ingressaram originalmente, ou seja, não vieram das instâncias inferiores, era de foro. Das ações criminais. Nas demais ações, esse índice é maior, bem menor, né? O índice de processos que o STJ julga em grau de recurso é muito elevado nas ações não criminais e não é tão elevado assim nas ações criminais. Dentre as ações criminais, é 49%. Entendeu? Teria um número ideal de juízes para desafogar? Vocês fizeram esse levantamento de qual a quantidade ideal de juízes para agilizar as ações na justiça? Não. Não, a gente não tem esse cálculo. Mas assim, a gente calcula no final do relatório, ao final do relatório, tem o índice de produtividade comparada, que é o IPC-JUS. Nele, a gente chega ao número de processos baixados ideal de cada tribunal. O que esse índice faz? Ele pega o número de processos baixados de todos os tribunais e verifica qual o insumo que ele possui, o número de magistrados, o número de servidores, o número de processos em tramitação e a despesa. Com os insumos que cada tribunal possui, qual seria o baixado ideal? E a gente pega tribunais paradigmas, no caso foi Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, se eu não me engano, e desses tribunais, calcula o índice, em relação a esses tribunais, é calculado o índice para os demais. Então, esse índice de produtividade comparada, ele mostra, por exemplo, um tribunal que possui um índice de 80% de IPC-JUS, significa que ele poderia ter produzido, com o insumo que ele possui, ele poderia ter produzido mais processos. Então, a gente não tem um índice ideal de baixado de magistrados, servidores, despesa e tramitação individualmente, mas tem ele consolidado. E aí chega num número de baixados ideal. São todas as despesas do funcionamento do judiciário. Então, a despesa com o pessoal, com os servidores, com os magistrados, incluindo todas aquelas questões que a gente comentou, inclusive diárias, auxílios moradias e passagens aéreas, e todas as despesas para manutenção, por exemplo. Não, então, aí a gente soma todas essas despesas do judiciário. Então, o que gastou para comprar um computador, né, manutenção do ar-condicionado, toda a despesa para fazer a justiça funcionar durante aquele ano, dividido pela população daquele ano. E daria essa média de R$ 411 por habitante. Um detalhezinho, essas estatísticas incluindo a do salário, a média salarial por magistrado, o STF fica de fora, né? São só os outros tribunais superiores e o resto da justiça. Mas, na verdade, o dado do STF ele é analisado nesse relatório à parte. Também é possível fazer a mesma conta, porque aqui a gente traz o número nesse relatório do Supremo em Ação, tem o número de ministros, obviamente, o número de juízes auxiliares e também tem a despesa. Então, é possível replicar a mesma lógica para o Supremo. Isso, só uma dúvida, vocês falaram que são dados de 90 tribunais. São todos os tribunais, né? Nenhum ficou de fora, né? Ou tem algum que não participou? Todos participam. Existe uma resolução que estabelece as regras, os prazos para a transmissão das informações. Todos os tribunais prestam anualmente as informações. Boa tarde, meu nome é Rafael, sou do Estadão, peço desculpas por só chegar agora, então se eu fizer alguma pergunta que também já tinha sido respondida antes, peço desculpas novamente. Me chamou a atenção a questão do custo mensal por magistrado do Poder Judiciário, que foi de R$ 47 mil, destacando até que no caso da Justiça Estadual foi de R$ 49 mil. Queria saber se esses dados, comparados a 2015, se teve algum aumento exponencial, porque aqui quando fala das despesas gerais, diz que teve um crescimento de 0,4%, né? Eu estou me referindo, acho que é o resumo executivo, página 13. As despesas globais cresceram 0,4%. A gente consegue saber, no caso do custo mensal por magistrado do Poder Judiciário, que em 2016 foi de R$ 47.700,
qual foi o aumento em relação ao mesmo curso por magistrado de 2015, e também algum comentário no sentido de que a gente está, coincidentemente, hoje termina o prazo para os tribunais enviarem as folhas de pagamento para o CNJ, né? Chega a surpreender esse dado de 47,7 mil, que extrapola o teto do Judiciário, o teto remuneratório, que é a remuneração dos ministros do Supremo. São os penduricários, são os auxílios moradia, que acabam incorporando essa conta, mas chegou a surpreender vocês, como pesquisadores, quando chegaram nessa conclusão? Obrigado. É que, na verdade, o que a gente esclareceu agora há pouco é que esse valor, ele não é o valor que o magistrado recebe, sim o valor que o judiciário gastou com o magistrado. Ou seja, tem os encargos sociais, o INSS, passagem aérea, que ele não recebeu esse valor, foi um custo do judiciário para fazer um deslocamento, diária, passagem. Por isso que ele excede. Então, ele não surpreende tanto no sentido de que ele é um gasto que geralmente é normal que o gasto, né, da empresa, né, se a gente falar numa iniciativa privada também é a mesma coisa, o encargo ele onera muito a folha de pagamento, e como esse gasto ele inclui todas essas despesas além da remuneração dele, aí justifica o valor, entende? Mas ele não pode ser entendido que os magistrados recebem esses 47 mil, não é isso. Eles não recebem isso, né? Não, pelo menos na média do Justiça e Números. Tá? É o custo da justiça, exatamente, é o custo da justiça com magistrados e com servidores. Aí inclui auxílio moradia, todos os encargos diárias, passagens aéreas também emitidas para eles. Isso, que não vai para eles diretamente, mas é um custo indireto, digamos assim. A gente consegue saber qual foi o custo mensal por magistrado do Poder Judiciário em 2015, para saber se teve alguma variação de 2016 para 2015? Tem, no relatório do ano passado tem esse mesmo gráfico apresentado, e no banco de dados que a gente disponibiliza também na íntegra, assim que faz o lançamento, também é possível fazer download e Vocês têm de cabeça o número? Não, né? Não, infelizmente não. Pronto, a nossa diretora de projetos tem. O aumento de 0,8%, tá certo. Obrigado. Muito bom, boa tarde. Mas você falou, por exemplo, obviamente passagem aérea não entra no salário, mas auxílio moradia entra. Então, como é que não tem como vocês não têm um cálculo de quanto ficou a média salarial dos magistrados ao longo de 2016? O dado que a gente tem é esse. A gente coleta a informação já agregada, né? Os tribunais já mandam agregado. A informação pela portaria da ministra poderá dar essa mesma informação em maior nível de detalhe. Perfeito. Alguma explicação para a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho terem, acho que é a Justiça Estadual R$ 49 mil, Justiça Federal R$ 50 mil, Justiça Militar R$ 53 mil. Por que um magistrado dessas justiças custam mais para o judiciário do que por exemplo, da Justiça Estadual, até mesmo do Supremo? Por que essas variações da mesma justiça? É que na Justiça Estadual, os salários são regidos pelas leis estaduais, né? E nas demais, o salário é da União. Então, há uma diferença mesmo, tanto de servidores quanto de magistrados, entre a Justiça Estadual e as demais. Entre as demais, a variação é em decorrência da oscilação realmente em função das diárias, das passagens, eventuais processos judiciais, que pode causar essa variação. Agora, a Justiça Militar é mais cara, né? R$ 53 mil. Desculpa insistir, por que a Justiça Militar seria mais cara com R$ 53 mil por magistrado? Vocês chegaram infelizmente, a gente não sabe responder. É porque a gente, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, a área técnica, é responsável pela elaboração dos dados. Aí, esse tipo de detalhe, o ideal é que se busque com o próprio tribunal. Um tribunal que esteja distorcendo, ele mesmo é fornecedor da informação, os dados são informados pelo tribunal ao CNJ. Então, é interessante que se busque junto a cada localidade, se for o caso, em cada tribunal, os motivos pelo qual os indicadores deles destoaram dos demais. Obrigado. Dá para se ter uma ideia de quando que o sistema judiciário, num todo, vai estar 100% digitalizado?
Olha, se continuar nessa curva de crescimento, eu não acredito que a gente teria que fazer um modelo, eu não arriscaria dar um palpite sem fazer uma conta antes, mas é uma curva de crescimento bem acentuada, teríamos que fazer uma reta de projeção ali em cima daquela curva e estimar em quantos anos chegaria a 100%, mas continuando no ritmo que ele vem sendo observado desde 2009, eu acho que em pouco tempo. Agora, é claro, alguma parte sempre vai existir em papel, né? A gente tem um Brasil continental, né? Então, Amazonas, né? Localidades que existem dificuldade de acesso à internet. Então, 100% digital, não sei se chega a algum momento, mas próximo a isso, creio que não vai demorar muito, mas realmente teríamos que fazer um cálculo, né, para poder estimar esse período. Desculpa. É porque a gente mostrou no Estadão na semana passada que 98% dos servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebem mais que o teto. E eu entendo perfeitamente que, quando a gente fala que o custo mensal por magistrado é de 47 mil, a gente está falando apenas da folha de pagamento. Você explicou muito bem que envolve auxílio moradia, envolve transporte, envolve passagens aéreas, envolve o custo global que os cofres públicos tiveram com aquele magistrado. Agora, a minha dúvida é possível que nesse levantamento que vocês fizeram tenha tido algum tipo de abuso na folha de pagamento? Isso eventualmente vai ser estudado, vai ter um pente fino depois? Ou vocês apenas tabularam os dados e levaram as conclusões? Não sei se eu fui muito claro, mas o meu sentido é de saber se foi detectado um levantamento, alguma situação absurda, bizarra ou peculiar que tenha aberto uma investigação ou que possa eventualmente levar a uma auditoria, enfim, alguma coisa possível. Assim. Obrigado. Eu creio que a melhor informação que o CNJ hoje está recebendo para fazer esse tipo de trabalho é pelas folhas de pagamento que estão sendo encaminhadas, né? Esse dado aqui não permite, porque é um dado mais geral. Agora, com o dado das folhas, eu creio que imagino que seja possível, sim, um detalhamento maior dessas informações. E com essa informação recebida, a gente fez um gráfico com todos os tribunais e assim, a gente não identificou nenhum tribunal que seja muito distoante. Sim, não, todos estão não próximo, mas assim, não tem aquele erro que você identifica rapidamente, sabe? Então, padrão, é. Tem alguns tribunais que se destacam realmente. Olha, aqui em Mato Grosso do Sul tem uma média bem superior à média geral, né? Na página 58 do relatório é possível olhar quais são os... E aí teria que ser o caso de investigar mesmo para entender o que é que levou esse indicador a estar tão superior aos demais tribunais. Pessoal, enquanto existe essa pausa aí para novas perguntas, só para lembrar a questão do embargo, tá? Até às 15 horas, por favor, vamos segurar as informações para depois relevar quando a ministra apresentar oficialmente. Obrigado. A ministra vai dar a coletiva, quer dizer, vai apresentar o evento 2 da tarde. 2 da tarde. Os números que ela falar, a gente pode publicar, né? Sim, claro. Não, perfeito. Mas as matérias, tudo, espera 15, é isso? Não, o conteúdo do press kit e do Justiça em Números, esperar às 15 horas, que é o tempo que ela vai apresentar para os juízes do Brasil inteiro. A partir dali, está liberado em todas as plataformas. Vocês levam em conta esses 90 tribunais, os tribunais superiores e tudo. Todo mundo menos o Supremo, é isso? Só para deixar muito claro. Todo relatório traz os 90 menos o Supremo. E aí o Supremo tem outro relatório para integrar o rol dos 91. Teve alguma dificuldade de vocês
vocês como pesquisadores, o colega perguntou se alguém tinha deixado de enviar, mas todo mundo recebeu, né? Mas teve alguma justiça que foi mais difícil conseguir os dados, extrair os dados, ou que não teve uma padronização muito comum na divulgação dos números? Ocorre que esse relatório ele é feito já desde o início do CNJ, então os tribunais já estão bem habituados, né? Existe uma resolução do CNJ que determina que tem estatístico em todos os tribunais, é uma resolução já muito consolidada, que desde 2004, ela, né, a gente já, desde o ano base, 2004, né, o CNJ apura essas informações. Então, não, mas sempre é feito um trabalho de verificação da qualidade, da consistência dos dados, retorna-se ao tribunal para corrigir, se for o caso, eles corrigem, devolvem. Esse trabalho é um trabalho importante que é feito pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, o Igor principalmente, para justamente garantir que os dados que sejam aqui estão fidedignos. Então, mas isso é algo que é feito com todos os 90, não é com um nem outro específico, não. Todos se empenham em encaminhar o dado do prazo correto e todos respondem às eventuais notificações que o CNJ faça sobre a qualidade dos registros. Oi, eu fiquei com uma dúvida em relação ao número dos 27% dos processos solucionados em 2016. Que conclusão que o CNJ chega para esse número, para esse baixo número de processos solucionados? Então, a questão o problema maior que a gente identifica é a questão do acervo, né, que é o número de processos pendentes que cresce, e diminuir essa taxa de congestionamento, a gente verifica ao longo de toda a série histórica que ela não diminui, né? Então, é um entrave mesmo e é preciso, né? É um entrave que a gente diagnostica aqui como técnico, a gente traz à luz os números, né, que refletem isso, que 73% dos processos ainda permanecem aguardando alguma solução. Com destaque aquela questão da execução, que é onde identifica-se a maior morosidade, depois do julgamento do processo, na hora de fazer o pagamento da dívida, etc. Esses dados do Supremo em Ação são os mesmos que já estavam disponíveis no aplicativo, né? Eu também queria entender um pouquinho melhor o índice de 100,3% do índice de atendimento à demanda. Vocês podem explicar esse número? Então, esse é o número de processos baixados por caso novo, né? Então, significa que o judiciário conseguiu baixar mais processos do que o número de processos ingressados. Só que o que acontece? Em tese, era para o número de casos pendentes ser reduzido. Só que ele não diminui porque, todo ano, existem processos reativados, sentenças anuladas, alguns casos de processos que foram baixados e retornam à tramitação. Então, ele volta como caso pendente. Então, o pendente ainda continua subindo, mas o judiciário já deu um grande avanço em conseguir baixar maior número de processos do que o número de processos ingressados. Entraram 29,4. Isso. Entraram 29,4, saíram 29,4. Isso. Deve ser um número arredondado, eu imagino, Isso. né? Tá. E eu também fiquei com uma dúvida é uma média de processos que cada juiz do país solucionou, de 1.749? Isso. Tá. E foram 30... aí a outra dúvida que eu fiquei foram 30,8 milhões de casos julgados. Então, entraram 29,4, saíram 29,4, e, no total, em 2016, foram 30,8 milhões julgados. Isso. Só que Esses julgados não consideram necessariamente os que foram finalizados. Pode considerar ou não, porque assim, uma sentença pode ser proferida no ano e o processo ser baixado no outro ano. Então, não necessariamente é um processo que foi julgado naquele ano e baixado naquele ano. Oi, eu fiquei com uma dúvida sobre o conceito de processo baixado. Por exemplo, tem um processo que está na primeira instância, aí tem uma sentença e tal, por algum motivo ele sobe para o tribunal. Isso é um processo que conta como baixado, ou baixado é só aquele trânsito de julgado, arquivou, não tem mais nada para fazer? Não, assim, o baixado, no caso do Justiça Números, é tanto o processo que foi arquivado, definitivamente, ou se ele está na fase de conhecimento. Ele foi para a fase de execução, ele foi baixado na fase de conhecimento e foi para a execução. Se ele está no primeiro grau, ele foi com recurso para a segunda instância, ele foi baixado no primeiro grau e entrou como caso novo no segundo grau.
Então, essa estatística de 29 milhões de processos baixados conta também os que mudaram de instância. isso Que é... são questões que não foram resolvidas ainda. Isso, e um juridicamente. processo é contado mais de uma vez. Então, dá para saber quantas que foram transitadas em julgado? Então, o transitado em julgado em si é o... A gente tem essa variável, né? Agora, a gente ainda não consegue fazer esse mapeamento do quantos processos tem baixados ou arquivados, porque a gente recebe o dado agregado no Justiça e Números. Agora, no caso, a gente está recebendo pelo selo Justiça e Números, a gente está recebendo a base de dados desagregada. Então, a gente está conseguindo fazer esse mapeamento do processo, quantos processos realmente foram finalizados e qual seria o tempo real que cada processo dura na Justiça. Mesmo que ele tenha entrado no primeiro grau, vá para o segundo e para o Tribunal Superior. Mas, se no caso do Justiça e Números, o dado é agregado. Então, esses 29 milhões só mudaram de instância, é isso? Se ele mudou no mesmo ano, se teve um processo que entrou na fase de conhecimento, e esse processo foi para execução e foi finalizado também na execução, ele foi contado 2 vezes. Teve dupla contagem. Mas a gente também tem os 29 milhões que ingressaram, tem separado entre o que é originário e o que é recursal. Então, é possível identificar quantos processos novos, efetivamente, entraram na Justiça. Essa informação tem. Pegando os processos novos de conhecimento, sem contar execuções, os processos de execução extrajudicial, que a gente chama execuções fiscais, que também ingressam diretamente, e os processos originários no segundo grau e dos tribunais superiores. Então, é possível desmembrar esses 29 milhões do que entra, dos processos que ingressam, o que é originário e o que já vem de um recurso anterior. Bem, aí eu não tenho o número de cabeça. Eu tenho... Deixa eu olhar aqui, eu tenho um número. Tenho aqui um número acumulado dos 8 anos. Não é esse não. Aí a gente teria que apurar realmente, tá? Porque não é um número que a gente tem pronto aqui. Mas é possível calcular, está disponível tanto na base de dados quanto no relatório. De 2009 a 2016, em 8 anos, ingressaram 161 milhões de processos, só em primeiro grau. Então, aí é só conhecimento e fase de execução extrajudicial. Isso em 8 anos. Para vocês terem uma ideia da diferença, quando a gente começa a somar esses processos em execução em segundo grau, esse número de 161 milhões vira 217 milhões. Quando a gente soma a execução, né, o processo que já deriva de um caso de conhecimento prévio, ou os casos em segundo grau que derivam de um recurso. Subiria de 161 para 217 milhões em 8 anos. É possível ver para 2016, mas realmente aqui a gente não teria o número de cabeça, a não ser que alguém calculasse. Então, só para ver se eu entendi resumidamente, se eu estou fazendo a leitura corretamente, entraram 29,4, baixaram 29,4, os juízes julgaram 30,8, o acervo é de 79,7, acervo dos processos em tramitação é de 79,7. Então, os 27%, eles seriam 27% dos 30 milhões, 30,8 milhões. Não, esses verdade, 27% significariam os 29,4 milhões que baixaram? Esses 27% são calculados da seguinte forma. A gente identifica tudo que está pendente, então são os quase 80 milhões, e divide por tudo que tramitou no ano. O que tramitou no ano? É tudo que continua pendente, os 80 milhões, mais tudo que foi baixado, os 29,4. A soma desses dois números dá tudo que o judiciário, tudo que tramitou do judiciário. Ou ele foi resolvido, ou ele continua pendente. Então, tramitou, passou pelo judiciário. Desse volume de 80 mais 29, de 110 milhões, foram resolvidos 29, o que dá os 30%. Pois é, mas tecnicamente não foram resolvidos, transitados em julgado, né? Por isso que era importante saber quantos realmente foram concluídos, para a gente ter uma noção de quantos finalizou o julgamento. Porque está tramitando ainda, dá a sensação de que não, entendeu? Que não
Mas, aí, em compensação, a gente conta, assim, no numerador, em número de baixas, mas a gente também conta, assim, no denominador. Então, a conta se equivale. Seria uma outra forma de ver o indicador fazendo dessa forma, considerando só o que foi arquivado definitivamente. Mas a gente considera esses critérios de várias baixas no mesmo processo, tanto na hora de contar a produtividade, quanto na hora de contar, né, no denominador o que eu tinha para resolver. Porque a visão aqui é por instância e por fase, né? É a visão que a gente traz aqui. Claro que é possível também fazer esse outro cálculo, e também está correto, mas o que a gente apura no Justiça e Números é por fase. É o critério que se utiliza desde 2004. Desculpa, qual que seria o número absoluto dos 27%, então? Então, 27% é o número de casos solucionados, os 29,4, dividido por 110. Tá. Mas eu queria só saber, levando em conta o estoque, então, do que tem de pendente e a evolução disso ao longo dos últimos 8 anos, que é o que o CNJ registra, o que mais chamou a atenção na senhora em relação, assim, a como é que a Justiça vem tentando, vamos dizer, ter mais agilidade, ter mais produtividade, ter mais celeridade na conclusão dos processos? Porque parece que a coisa não melhora, né? Quer dizer, os números, a litigiosidade parece continuar crescendo, e por mais que os juízes trabalham, não sei se eu estou certo, por mais que eles produzem, que eles despachem mais, parece que o estoque não diminui. Como é que a senhora vê isso? É exatamente como o senhor vê. É exatamente isso. A produtividade é alta, né? 7 processos em média por dia, não é pouco, mas, ao mesmo tempo, o estoque não para de crescer. É necessário realmente repensar. E aí já não entra na nossa parte técnica mais, mas eu concordo plenamente. Mas, pela observação dos dados, o que a senhora vê como possível solução, por exemplo? Existe uma ideia sua, como pesquisadora, como cientista, do que é necessário fazer para ou diminuir a litigiosidade, ou prevenir, quer dizer, evitar a entrada de novos processos, ou dar mais celeridade ainda aos que entram, não sei. O que o Departamento de Pesquisa está fazendo, como pesquisadores, para entender melhor esses fenômenos, é buscando base de dados analíticas, como o Igor comentou. Existe o projeto do Selo Justiça e Números, é um projeto que faz uma premiação aos tribunais com melhor qualidade de dado. E, por meio desse projeto, eles encaminham para o CNJ a base de dados processo a processo. O único jeito da gente conseguir compreender melhor essas informações seria com uma análise detalhada, processo a processo. E aí, sim, qualquer análise é possível ser feita, né? Porque aí eu vou ter todos os andamentos. E aí, com esse tipo de dado, a gente consegue identificar qual é a fase que é mais morosa, qual tipo de processo, qual tipo de assunto, qual tipo de classe, qual localidade. A gente consegue destrinchar um pouco melhor para entender isso e tentar propor alguma solução política para a questão. Mas, como pesquisador, o que a gente tem feito é isso, tentando buscar uma base de dados analítica, tentando passar essa responsabilidade para os tribunais da importância da qualidade do registro processual desde a ponta, desde lá na vara, quando o processo é recebido e autuado, que as partes sejam cadastradas corretamente, que os lançamentos dos movimentos, das classes dos assuntos sejam cadastrados corretamente de acordo com as regras que o CNJ já dispõe, para que a gente consiga fazer esse tipo de diagnóstico mais aprofundado do que o que hoje a gente consegue com dado agregado do Justiça e Números. O problema continua sendo execução, porque sempre foi execução, e continua, não se chegou a nada diferente disso. Continua sendo execução. E aí, justamente, com dado processo a processo, que a gente vai conseguir identificar quais são as partes, né? Nos estudos dos maiores litigantes, por exemplo, a gente identifica que a concentração da justiça é muito grande, na mão de poucas partes, né? E, inclusive, na execução, né? Tem muita, por exemplo, no INSS. Então, teria que fazer um estudo mais detalhado sobre essas questões, né? O CNJ, por exemplo, o DPJ, ele contrata pelo programa Justiça e Pesquisa, tem uma que será lançada em breve sobre os maiores litigantes em ações consumeristas. Então, são pesquisas que precisam ir ser realizadas continuamente para que a gente consiga identificando os problemas, porque é um volume muito grande de processos. Então, esse relatório ele tem como objetivo um panorama geral. E esses detalhes são pesquisas pontuais que vão conseguir responder. Nesse ano, teve alguma coisa que chamou mais atenção, que destoou dos outros anos, das tendências, um ponto fora da curva? Não, assim, infelizmente não. Novamente,
Assim, como o dado é consolidado e é um dado global, ele é muito influenciado por montantes muito grandes. Por exemplo, execução fiscal. Execução fiscal representa hoje 38% do estoque. Então, o panorama que se tem, ele é muito influenciado pelas execuções fiscais. Hoje, igual eu falei anteriormente, a taxa de questionamento do Poder Judiciário hoje é 73%. Ou seja, a cada 100 processos que tramitaram no ano, 73 não foram baixados. Das execuções fiscais, a taxa de questionamento é de 91%. Então, esse panorama global é muito influenciado por essas execuções. Mas é da natureza do processo de execução se estender mesmo. Sim, por isso que... Ele existe justamente porque ele tem que ser... As obrigações vão sendo cumpridas. Né? Sim, por isso que, conforme a Gabriela falou, a gente tem que fazer diagnósticos pontuais. Por exemplo, analisar os assuntos, as classes. Só que a gente fez uma análise descritiva dos dados. Olá, boa tarde. Olá, aqui. Peço desculpa, eu cheguei atrasado, não sei se algum colega perguntou isso, mas eu vi aqui que vocês falam que foi a menor variação em toda a série histórica nas despesas do Poder Judiciário, que reduziu até as despesas por habitante, né, pela primeira vez aqui desde 2009, e nos gráficos eu vi que a Justiça do Trabalho teve uma queda mais significativa, aparentemente, pelos gráficos. Queria saber se tem alguma coisa que explique essa redução pela primeira vez, ou o menor nível do aumento das despesas do Judiciário. Se tem algum fator que... Acho que a própria questão da crise, né, fez com que algumas despesas crescessem menos, né? Houve uma redução dos orçamentos, né? E a Justiça do Trabalho foi uma das mais impactadas. Então, houve uma necessidade de contenção de despesas, de consumos até diários, de água, luz, etc. Né? Os tribunais têm trabalhado. Uma frente também que o CNJ tem é o Plano de Logística Sustentável, que também visa, né, essa racionalização de recursos. Então, como a população cresceu proporcionalmente, né, mais do que a despesa, houve essa queda na relação despesa por habitante. E a Justiça do Trabalho foi a mais afetada, você falou, por quê? Infelizmente, eu não sei dizer. Na verdade, a gente vê pelas próprias notícias, né, que houve um corte orçamentário alto. O motivo desse corte, aí, não sei informar. E a Justiça do Trabalho, 93,5% do total gasto foi com recursos humanos. E esse gasto com recursos humanos houve uma retração de 1,4%. Então, foi algum gasto dentro dos recursos humanos que ocasionou essa redução. Eu tenho uma outra pergunta sobre recursos humanos também, porque quando a gente olha os dados de cargos comissionados e cargos em comissão e funções comissionadas, qual que é a diferença entre os dois? O que é um cargo de comissão e o que é uma função comissionada? A função comissionada no Judiciário é a estrutura remuneratória. Tem os cargos efetivos, como você ingressa por concurso. Você tem funções na União, né, na estadual diferente. Na União, funções de FC1, FC6, então são cargos de chefia. E os cargos de comissão são cargos mais elevados. Então, o valor da remuneração é mais alto. Também são cargos de chefia, mas de maior direção. Por exemplo, um chefe de seção pode ser uma função. E um diretor de departamento provavelmente vai ser uma comissão. É um nível hierárquico, como um gerente, um superintendente, um coordenador. É uma diferença de nível hierárquico das relações funcionais mesmo, da hierarquia funcional dos cargos que são ocupados. Isso varia de acordo com tribunal a tribunal, mas os valores das remunerações são fixos. Assim, e função é exclusivo para servidor. E cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Em relação à despesa do servidor com recursos humanos também, vale frisar que a despesa do Justiça em Números, quando a gente compara a despesa dos anos anteriores, a despesa é sempre deflacionada. Então, é sempre retirada a inflação do período. Para a gente comparar o dado de 2016 com o dado de 2009, toda essa inflação ela é considerada. Então, no caso da Justiça do Trabalho ter reduzido o gasto dela, da despesa com remuneração, com força de trabalho, pode ser não necessariamente que a despesa reduziu, mas que a despesa cresceu com um patamar inferior à inflação do período. Só voltando para a questão dos cargos e das funções comissionadas, então, o que significa quando a primeira instância tem 2/3 dos cargos em comissão e
75%, 74% das funções comissionadas? Significa que realmente a política de priorização que o CNJ, né, tem encampado desde 2015 é importante, porque a primeira instância tem a maior parte dos processos, mas não tem a maior parte das funções que geram os servidores mais qualificados, e até mesmo não tem nem sequer na mesma proporção o número de servidores. Então, por isso que existe a Resolução 219 do CNJ, que visa equalizar justamente a força de trabalho e os cargos e as funções de confiança entre o primeiro e o segundo grau. Ainda não está equalizado, a resolução entrou em vigor em 1º de julho. Então, nesse relatório, a gente não vai ver os reflexos dessa implementação. Talvez no ano que vem a gente comece a ver. Tem que diminuir o número de cargos e de pessoas. Tem que haver uma migração para o 1º grau. Desculpem, a última pergunta que a ministra já chegou. E vocês devem estar interessados também em ouvir a abertura do encontro. Estou com uma dúvida na página 55 sobre despesas com pessoal, que tem esse gráfico PITS aqui. Aí tem assim, pessoal em cargos, 84,7%, total de gastos com recursos humanos. Benefícios, a gente está considerando auxílio moradia, auxílio transporte, dentro de benefícios. Então, no caso do auxílio moradia, ele está dentro de indenização. Ele entra como Outras despesas indenizatórias. Então esse outras aqui do gráfico pizza entraria o quê? O auxílio moradia? Seria o gasto com diária, passagem. Aí, assim, existe hoje a resolução número 76, e ela tem um glossário de todas as justiças. Aí lá tem descrito com detalhe o que entra em cada variável. A minha dúvida é se o auxílio moradia entra em outras, o que são os benefícios? Auxílio alimentação, são os auxílios fixos, porque auxílio moradia é um auxílio eventual. Esse outras entram as despesas de caráter eventual, como diário, transporte, auxílio moradia. Então, entre os benefícios aí, auxílio alimentação, mais o quê? Auxílio saúde. Auxílio creche. Isso, auxílio creche. Porque a natureza do auxílio moradia é de caráter indenizatório, é de caráter eventual, a natureza dele. É eventual, né? É por uma questão de localidade, a natureza dele em si. Benefício. Isso. Bom, pessoal, se não existe mais nenhuma pergunta, gostaria de agradecer a atenção de vocês e convidar todo mundo para ir para o auditório, onde a ministra, dentro de alguns minutos, vai abrir a reunião. Obrigado pela presença de todo mundo.